Não se pode permitir volta de censura, diz Carmen no TSE. A ministra Carmen Lúcia do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, nesta quinta-feira, 20 de outubro de 2022, que não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. A declaração foi dada durante julgamento sobre a desmonetização de canais com conteúdo favorável ao presidente Jair Bolsonaro, PL. O caso também envolveu a suspensão até 31 de outubro da exibição do documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, produzido pelo site Brasil Paralelo. As medidas foram determinadas pelo Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, em 18 de outubro. O pedido partiu da campanha do candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta quinta-feira, o TSE confirmou por maioria a decisão do magistrado. Apesar de sua declaração, Carmen Lúcia votou favoravelmente às restrições, inclusive de veículos do documentário. Disse ter uma situação excepcionalíssima e que as determinações serviriam para assegurar a segurança do pleito. Esse é o caso específico e que estamos na iminência de termos o segundo turno das eleições. A proposta é a inibição até 31 de outubro, exatamente o dia subsequente ao segundo turno, para que não haja comprometimento de lisura da rigidez da segurança do processo eleitoral e do direito do eleitor, declarou. Medidas como essa, mesmo em face de limitar, precisamos ser tomadas como se fosse algo que pode ser um veneno ou um remédio, afirmou. Carmen disse que acompanha o voto do relator com todos os cuidados. A ministra fez uma ressalva, afirmou que a medida pode ser revista se durante a condução do professor for verificada que a decisão pode ser uma censura. Se de alguma forma o senhor presidente, especialmente o ministro relator que corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Em outro momento, disse que a decisão deve ser revertida se o relator tiver qualquer tipo de informação, no sentido de que a suspensão do documentário desborda ou configura algum tipo de cerceamento à liberdade de expressão. Decisão. O placar do julgamento ficou a 4-3. Votaram a favor de confirmar a decisão de Benedito Gonçalves, o ministro Alexandre Moraes, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski. Os ministros Raul Araújo e Sérgio Banhos divergiram parcialmente, liberando a exibição do documentário. Carlos Orbach votou para rejeitar integralmente a decisão. A decisão confirmada nesta quinta-feira, 20 de outubro, suspende monetização resultante de assinaturas e da publicidade divulgada nos canais do YouTube Brasil Paralelo, Foco do Brasil, Folha Política e Doutor News até 31 de outubro. Na prática, esses 4 canais não podem monetizar, ou seja, ganhar dinheiro com a veiculação de seus conteúdos até o dia seguinte ao segundo turno. A Corte também vetou até a data o impulsionamento de conteúdo envolvendo Lula e Bolsonaro nos canais Google, Twitter e YouTube. Deve identificar os responsáveis por 28 perfis em redes sociais que supostamente propagam desinformação. Em sua decisão, Gonçalves disse ter indícios de que há uma atuação massificada para difundir desinformação contra Lula, com possível participação do vereador Carlos Bolsonaro, Republicanos, Rio de Janeiro. O magistrado intimidou o filho do presidente Jair Bolsonaro a prestar informações sobre o uso político-partidário de seus perfis nas redes sociais. O material apresentado, que confere densidade a fatos públicos e notórios relativos à atuação nas
redes de Carlos Bolsonaro e diversos apoiadores do atual presidente fornecem indícios de uma atuação concertada para difusão massificada e veloz de desinformação que tem como principal alvo o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, afirma o ministro, eis a íntrica da decisão de 109 kilobytes. A campanha de Lula entrou com um pedido de investigação na corte do que chama de ecossistema de desinformação. Votos. Alexandre de Moraes, presidente do TSE, votou no mesmo sentido que cabe Lúcia, a excepcionalidade da medida em caráter inibitório, podendo o eminente ministro relator, a qualquer momento, pela condução do processo, rever a tutela de se verificar a desnecessidade do caráter inibitório e, eventualmente, a caracterização de qualquer tipo de censura, declarou. O presidente disse que o chamado ecossistema de desinformação é composto por pelo menos 2 dúzias de pessoas que vem sendo investigado pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Em seu voto, Orbach disse que os elementos apresentados pela campanha de Lula não são suficientes para a adoção das drásticas medidas. O ministro Raul Araújo disse que a suspensão de exibição do documentário seria uma censura. Não se conhece o teor do documentário a ser exibido às vésperas da eleição. Sem que se saiba o teor, não se admite o exercício da censura sobre pensamento ainda não divulgado, sob pena de se estar a presumir o conteúdo, disse. O magistrado afirmou que o judiciário deve atuar em toda parcimônia, cuidado e até timidez nesse campo delicado. Devemos observar a forma de ação bem típica do judiciário, distante de qualquer autoritarismo, declarou Araújo.